Provérbios capítulo 11, o versículo de número 24. Alguns há que espalham e ainda lhe acrescenta mais, outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Bendito Deus e Pai, Eu te adoro, Senhor. grato por essa manhã, Bendita seja a tua palavra. pela noite que passamos, Bendito seja o teu por esta igreja aqui estabelecida, por estes 110 anos. Senhor, a tua bênção é que enriquece e não acrescenta dores. Por isso eu te louvo pela vida de cada um dos teus servos, pelo pastor, pela direção desta igreja, pela direção da Umademe aqui estabelecida. Pai, nós seguimos nesta manhã com o coração desejoso pela tua palavra. Portanto, Senhor, fica conosco no nome de Jesus. Podem tomar assento. Meus irmãos, deixa eu dar aqui rapidamente uma informação a vocês. O livro que nós lançamos ontem, nós ainda temos, que nós conseguimos num outro local, a média de 30 unidades. É o que temos, está aqui próximo ao fundo aqui aos banheiros. E o outro livro que eu disse ontem, nós também conseguimos mais ou menos uns 30, que é o quê? Autoridade espiritual. Então aqui é completo. E eu esqueci de falar ontem para os irmãos, foi um pecado que eu cometi. Esse livro da minha esposa, A Mulher Cristã versus a Autoridade Espiritual. Como é que a mulher atua na igreja? Tem pastora? Não tem pastora? Que autoridade tem uma mulher para pregar, para dirigir um culto? As mulheres podem ou não ter liberdade no dia a dia? Minha esposa escreve sobre isso. Então, esses 3 livros falam de autoridade. Esses 3 livros custariam R$120. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou dar desconto nesses 2 livros, vocês vão levar os 4 livros por 100, os 3 livros de autoridade, os 2 meus, o da minha esposa, por apenas R$100, ok? Custaria R$125, você vai pagar R$100. Depois esse livro, Princípios para a Família Cristã, que na época lançamos também aqui em Maceió, e o Salmo 112, as 12 bem-aventuranças do Salmo 112. Alguns que me acompanham pela rede social, lá no Instagram, @edivinagre, sabem que poucos dias me levaram num podcast e o tema era mas quando chegaram lá, tentaram me apertar com essa questão pastoral. Então, a pergunta foi: o senhor é a favor de filho de pastor estar envolvido na igreja? O que o senhor acha? Aí eu disse, sim, lógico. Então, o senhor é a favor do nepotismo? Eu disse, eu não, Deus. Aí o camarada assustou. Como assim? Eu digo, quem foi? É claro que a palavra nepotismo é pejorativa. Eu disse, quem foi que pôs Arão para ser o vice de Moisés? Foi Deus ou foi Moisés? E aquilo deu uma confusão tremenda, porque quando Datã e Abirão arrumou aquela confusão, toda aquela confusão é porque eles acharam que foi Moisés quem pôs, e eles disseram só pôs porque é irmão dele, sem saber que era Deus que havia estabelecido, e eles sabiam, eles fazem de conta que não sabem, mas sabem. Aí a questão que eu coloquei foi o seguinte: só porque é filho de pastor não pode estar envolvido? Ora, irmão, parece que já nasce com X. É claro, irmão, o critério não é se é filho, se é parente, o critério é se tem chamada de Deus. Esse é o critério. Mas se é filho, se é parente, isso não impede de ser. Esse é o X da questão. Você não vai pôr porque é, mas se tem chamada, não impede que ele seja. Agora, neste salmo aqui, irmãos, eu escrevi sobre 12 bem-aventuranças. As 3 bem-aventuranças do Salmo 112 está ligada diretamente à família. Irmão, árvore ruim não dá fruto ruim. É muito difícil a fruta cair longe do pé, irmão. O seu ministério... Veja um exemplo. Ló, enquanto ele esteve na tenda de Abraão, prosperou. Ele se arrumou quando saiu. O que significa isso? Um pastor com graça de Deus, chamada de Deus, ministério dado por Deus. Olha, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. O céu sabe, o inferno sabe, a ameaça que é os meus e os seus filhos por reino das trevas.
Por isso que ele trabalha pesadamente. Por isso eu vou deixar aqui uma palavra para entrarmos no assunto que eu li. Meu irmão, cuide da sua casa. Agora sim, cuide que eu estou dizendo com foco. Bote o olho e fique igual coruja no toco. Por que a coruja fica mexendo a cabecinha assim? 360 graus. Cuidando dos bacurizinhos dela. Está entendendo, irmão? Então fique com o olho sequinho em cima dos seus meninos. Olha para o seu menino e diz assim: esse menino vai ser um vaso. Esse menino vai ser um profeta. Esse menino vai ser um pastor. Porque Deus respeita a autoridade do Pai e promete aqui: se você ama a Deus e teme a palavra, sabe o que Deus disse? A tua descendência será poderosa na terra. Sabe o que é a palavra poderosa ali? Imponderado. Estará em cima e não embaixo. Estará sempre em destaque. E não é só o filho. O texto diz a descendência. Sabe o que significa isso? Tu vai estar na eternidade se Jesus não vier, e a tua descendência, neto, bisneto, está colhendo o fruto do seu ministério, porque o Salmo 112, verso 6 diz que o justo fica em memória, é um memorial. Deus olha para o memorial e diz: abençoa aquele menino. Por quê? Esse menino não é muito bom. Sim, mas olha o avô dele aqui. Olha o que o pai dele fez aqui. O pai dele tem crédito aqui. Libera para ele, libera para ela, libera para ele, libera para ele. Então abençoado será ele quando entrar, abençoado na faculdade, abençoado na profissão e abençoado no ministério. Amém, irmãos? Então vamos acabar com essa besteira que filho de obreiro, agora filho de traficante, trafica. Filho de político, filho de político. Filho de pastor não pode ser pastor. Que miséria é essa? Só quando chega no ministério que não pode. Se Deus chamou, nós devemos reconhecer a chamada também dos nossos filhos. Mas, amados, eu quero conversar um negócio com vocês aqui. Há uns que espalha e lhe acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo. Agora, veja, se retém mais do que é justo, significa que tem uma parte que é justa eu reter. Porque Salomão está dizendo: aquele que retém mais do que é justo. Eu quero olhar com vocês o que é reter mais do que é justo. Irmãos, o assunto dessa manhã é bem verdade que é meio tabu, principalmente em nós assembleianos. Por quê? Há mais ou menos uns 25 anos passados, chegava no Brasil um movimento chamado Teologia da Prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela era um combo completo. O que vinha nela? Vinha a questão da prosperidade financeira, lá dentro, mas lá vinha o quê? O determinismo, a confissão positiva, a questão do supercrente, que feria frontalmente, batalha espiritual, no sentido de regressão, de quebra de maldição. Então, dentro desse combo, estava lá o tema de prosperidade. Ora, a nossa igreja sempre trabalhou, irmãos, com a defesa ferrenha da sã doutrina. A igreja sempre trabalhou para fazer a defesa. O que foi que fizemos naquela época? Isso saiu até em periódico nosso, rapidamente. Corremos para fazer um combate da teologia da prosperidade. Só que, ao meu ver, o que é que foi feito? É como você tratar alguém com câncer. Forçou tanto na quimioterapia que matou o paciente. Então nós partimos para o outro extremo. Deixamos a teologia da prosperidade e passamos a fazer uma teologia da miséria. O que passou a acontecer? Se o irmão estava moído, quebrado, sem dinheiro, aquilo era motivo de testemunho. Olha, irmão, eu não tenho casa aqui, mas lá no céu eu vou ter. Aqui eu não tenho o que comer direito, mas eu vou comer do maná escondido. Então, ele tinha prazer em dar um testemunho desse. Outra fala que eu estou caçando na Bíblia, e quem achar me dê nessa manhã. Dinheiro não traz felicidade, pastor. Olha, irmão, se dinheiro traz felicidade, eu não sei. Mas que a falta dele traz uma tristeza tremenda. Está entendendo? Não, ou você já conheceu alguém alegre, o camarada chegou alegre, mas estou numa alegria, por quê? Porque estou liso de pegar verniz. Pastor, nem café da manhã eu tomei hoje, mas estou alegre, pastor. Os meninos lá em casa também não tem o que comer, não. Agora, Salomão disse assim: o dinheiro
Por tudo. Quem respondeu por esse terno que você está? O dinheiro. Quem respondeu pelo carro que você veio para cá? O dinheiro. Quem responde no dia a dia na tua casa? O dinheiro. Então veja que nós estamos, irmãos, às vezes empacotando as coisas. O contrário da teologia da prosperidade, nós então adotamos esse outro extremo. E todo extremo é perigoso, irmão. Vara seca quebra, mas não enverga. Tem que envergar. Agora, veja qual é o problema disso. Veja qual é o problema disso. Com o movimento das chamadas comunidades, nós começamos a ficar em aperto. Por quê? Quem é pastor de igreja aqui sabe o que eu vou dizer agora. Cada dia os crentes estão apertando mais a gente. Por quê? Eles querem o melhor prédio, a melhor instalação dentro do prédio. E a fala ainda é essa. A igreja ali, ó, aquela igreja ali chegou ontem. A nossa está aqui há 20 anos. Olha o som que a igreja lá tem. Olha o prédio daquela igreja. E por que a gente não consegue? O problema é que eles querem a comodidade das comunidades com oferta de assembleiano. E aí ninguém dá conta disso, irmão. Por quê? Porque o extremo de falar de dinheiro o tempo todo, o culto gira em torno de dinheiro, está errado. Mas o extremo de não falar tempo algum, também está errado. Veja a média de oferta assembleiana, irmão. A média não dá R$2. É a nota mais crente que tem, e a assembleiana fiel é ela. É. E só é a de 2 porque excluíram a de 1. E se for numa reunião de obreiro, perigoso não dá a média de 2 mesmo. É. Mas nós vamos ver o porquê disso agora. Escute, irmão. A Bíblia fala 273 vezes sobre salvação, de forma direta e indireta. Agora fala 2.070 sobre finanças. Jesus gastou mais de 20% das suas parábolas só para tratar o assunto de finanças. Será que tem relação com o homem ou não? Esse assunto, irmão, está diretamente implícito em nós. Nós dependemos dele diariamente. Eu quero olhar com vocês por que Salomão disse isso. Aqui tem 2 princípios envolvidos, nesse versículo que lemos. Há uns que espalham e lhe acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para a perca. Que matemática é essa? Que eu tiro e aumenta. E que matemática é essa? Que eu guardo e diminui. Vamos entender isso. Quando Salomão usou essa expressão, nós encontramos no Salmo 112, verso 3, ele começa com a promessa da família, vai lhe dar uma família abençoada, vai lhe dar uma família próspera, e no versículo 3, ele diz que na casa desse homem crente, desse homem que teme a Deus e ama a sua palavra, na casa dele vai haver bens ou fazenda e riqueza. A palavra rico quer dizer suprido por completo. Vai haver suprimento completo na casa dele. E aí termina dizendo assim o verso 3, ó, e a sua justiça permanece para sempre. Mas peraí, o que tem a ver justiça com finança? Mas lá no verso 9 do Salmo 112, ele torna a repetir. Ele dá, olha lá, ele é liberal. E o que acontece? Olha o final do Salmo. E a sua justiça permanece para sempre. A palavra força aí é, e a sua riqueza exaltada para sempre. Veja que só no Salmo 112 é citado 2 vezes. O Salmo 35, verso 27, o salmista diz, seja engrandecido o Senhor, a sua justiça, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Ponto.
Salomão diz aqui que aquele que retém mais do que é justo é para a sua perca, mas o que espalha lhe acrescenta mais. Agora vamos para Paulo. Paulo vai tratar o assunto em 2 de Coríntios capítulo 9, e do versículo 1 até o versículo 7, Paulo vai tratar sobre liberalidade. Olha como é que Paulo começa o versículo. Quanto a administração que se faz a favor do santo, não necessita escrever. O que Paulo está dizendo aqui? Irmão, eu não vou falar agora de metodologia de contribuição, vocês já sabem disso, é o que Paulo está dizendo da igreja de Corinto. Mas eu vou falar agora de algo específico. O que era algo específico? Paulo estava mandando obreiros tomar uma oferta da igreja de Corinto para semear na igreja da Judéia. Então ele disse, olha, eu estou mandando esses irmãos e eu vou falar desse assunto agora, o assunto que eles vão aí buscar. Olha o que ele diz no verso 2, olha o que ele diz, porque bem sei da prontidão do vosso ânimo, olha a qualidade da igreja de Corinto em disponibilizar a oferta, da qual me glorio de vós. Paulo se alegrava por saber da liberalidade que essa igreja tinha. Olha, desde o ano passado, a Acaia, essa igreja já tinha ofertado, ela já tinha o costume de ser liberal. Desde o ano passado, a Acaia já está pronta. E o vosso zelo, zelo o quê? Zelo nessa parte. Veja que Paulo fazia muita crítica à igreja de Corinto, mas nessa parte Paulo diz, o vosso zelo, o vosso cuidado com esse tema, tem estimulado a muitos. Agora, olha como é que é profundo isso no verso 3. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós, a alegria que eu sinto em saber como vocês são, não seja vã no quê? Nessa parte. Que parte? Na parte da liberalidade. Para que, como eu já disse, possais estar prontos. Como? A fim de que, se acaso os macedônios vierem ter contigo, não vos ache desapercebido. Desapercebido aqui não é sem atenção, não. É chegar lá e não encontrar a oferta que Paulo está instruindo eles a preparar. Paulo disse, olha, eu não quero passar vergonha. Quando os obreiros chegarem aí, vocês disserem que não tem oferta para entregar. Olha, para não nos envergonharmos nós, para não dizer vós, vocês vão ficar envergonhados com isso. Olha lá o que ele vai dizer. Desse firme, desse o que, irmãos? Aqui eu amo isso aqui. Olha o que Paulo diz. Irmão, a oferta não é donativo. Antigamente, sabe como é que era? Irmão, nós vamos levantar os donativos para a casa do Senhor agora? As pessoas não crentes não são constrangidas a contribuir. Irmãos, oferta não é donativo, gente. Paulo diz que oferta é um firme fundamento de glória. Esse prédio tem um fundamento, tem uma estrutura. Olha o nível que Paulo coloca a oferta. O valor que nós damos ao momento da oferta no culto, irmão, representa a contribuição que entra no caixa da igreja. Tudo aquilo que você não valoriza não atrai. A unção segue o tema. A unção segue o tema. Invoque o tema e virá unção para o tema. Para o tema. Você quer ver Jesus curá-lo na igreja? Leia sobre cura, pregue sobre cura e ore pelos enfermos. Irmão, você vai ter que fazer fila para dar testemunho. Quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo? Pregue sobre isso. Ore pelos irmãos. Não precisa levar nem um pregador, nem um cantor. Isso é besteira. O melhor pregador da sua igreja é você. Você está lá terça, quinta, sexta, sábado, na escola dominical. Eu cato uma mensagem, duas, roda o Brasil todinho. Você, ninguém diz para você, ei, repeta aquela de terça. Você já viu isso, irmão? Um cantor num congresso, ele tira o congresso todinho com hino. Ele chega e diz, irmão, eu ia cantar outro, mas a pedido, ninguém nem pediu, mas ele só tem aquele. Então ele diz, a pedido, a pedido, a pedido. Mas quem prega aqui, que dia que alguém chegou e disse, pastor, pregue aquela. Porque o maná era diário, irmão, não tinha quando pegar do outro dia, não, é diário, diário. Então o melhor pregador é o Senhor. Veja, então, é um firme fundamento de... Agora, olha o verso 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco, e preparasse de antemão o quê? Quer dizer que a bênção é para quem libera. A bênção é para quem libera. Agora, olha o verso 6. Tem algum mistério nisso? Digo isso. Quem semeia pouco?
E quem semeia abundância? Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Se é oferta voluntária, eu não preciso esperar apresentar uma necessidade para que eu seja liberal. Eu não oferto mediante a necessidade. Se eu não ofertar, a igreja para não, irmão. A igreja continua, a obra é de Deus. Agora, veja o verso 8, é aqui que eu queria chegar com vocês. E Deus, agora Paulo não está falando, Paulo está falando agora da recompensa da liberalidade. A recompensa da liberalidade. Olha o que Deus vai fazer com quem é liberal. Paulo disse assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Que graça é essa? A Bíblia fala pelo menos de 3 formas diretas de graça: graça de salvação, graça de capacitação, Efésios 4, 7, e graça transitória. Paulo diz aos Coríntios: a minha graça para convosco, graça para a igreja de Corinto. Aqui é graça de capacitação. Paulo disse: se você é liberal, ele trata o verso 1 ao 7, Deus é poderoso para fazer abundar em vós uma graça, e ele vai derramar toda a graça. Qual o propósito dessa graça? Olha lá, o propósito dessa graça é a fim de que você tenha sempre, diga comigo, tenha sempre. Salmo 37, Davi diz: fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi. O que você nunca viu, Davi? Viu até o que não devia ver. Não, mas eu nunca vi justo desamparado, nem olha a promessa de novo para a família, nem a sua descendência mendigar pão. Então olha o que disse Paulo: a fim de que tenha sempre. Agora, não é sempre numa área e outra não, irmão. Não é esse negócio de cobrir a cabeça e descobrir os pés. Quando Deus dá farinha, o diabo leva o saco. Não, senhor. Não, negativo. Olha o que disse Paulo: a fim de que você tenha, diga sempre, em tudo. A palavra em tudo é suprimento completo. Isaías 1,19, se ouvirdes, se credes, se quiseres, comereis o bem. Agora, veja o que mais ele vai dizer: toda a suficiência. Quer dizer que o nível da prosperidade divina aqui é: eu terei sempre, eu terei em tudo, e eu terei toda a suficiência. Então eu tenho suficiente para morar, para comer, para locomover, eu tenho suficiente para minha casa, eu tenho suficiente para o meu altar. Agora, essa suficiência é no nível que você se encontra, porque eu vou mostrar a você que ela é mutável, ela pode mudar. Agora, veja assim, eu e você nessa manhã, nós estamos exatamente no nível que nós merecemos estar. Pastor, não, mas eu estou ruim dos pila, mas é aí que você merece mesmo. Pastor, mas não, eu ganho pouco, é isso aí que você merece ganhar, não é mais do que isso não. Que é isso, pastor? Eu vou lhe mostrar isso agora mesmo. Pastor, o senhor está dizendo nessa manhã que Deus quer que eu tenha sempre, que Deus quer que eu tenha em tudo, e que Deus quer que eu tenha toda a suficiência? Sim, senhor, é isso que eu estou dizendo. Pastor, mas acontece o seguinte: eu conheço o irmão que não tem sempre, eu conheço o irmão que não tem tudo, e todavia ele é um irmão muito crente. Pastor, Deus usa aquele homem em revelação, em poder de Deus, em palavra. E quem foi que falou para você que espiritualidade e finança necessariamente está no mesmo pacote? Meu irmão, você pode ser próspero espiritualmente e não ser próspero financeiramente. Você pode ser próspero financeiramente e não ser próspero espiritualmente. Por quê? Porque prosperidade na Bíblia é uma lei, irmão. Se eu cumpro essa lei, eu acesso. Se eu não cumpro, eu não acesso. Agora, é possível plenamente você ser próspero espiritualmente e próspero financeiramente. Agora, a probabilidade de você não ser nem próspero espiritualmente nem financeiramente é maior do que a probabilidade de você ser próspero espiritualmente e não ser financeiramente. Ou seja, para você estar moído 2 vezes é fácil. Nem finança e nem o espiritual. Agora, olha o que Paulo disse. Qual o propósito? Aí vem o propósito, irmão. Qual o propósito que Deus quer que eu tenha sempre, em tudo, toda a suficiência? Eu tenho um copo aqui com água. Esse copo tem toda a suficiência? Não tem. Agora, olha o que ele diz lá: para que superabundeis ou transbordeis em toda boa.
Como é que vai transbordar se não tem o suficiente? Só transborda se tiver o suficiente. E por que Deus quer que eu tenha o suficiente? Porque o que passar daqui é transbordo. O que passar daqui é transbordo. Transborda aonde? Olha o que disse Paulo: em toda a boa obra. E o que é toda a boa obra no contexto de Paulo? Altar, família e o próximo. Altar, família e o próximo. O que significa isso, pastor? Tudo que Deus faz na terra, Deus faz via homem, irmão. Deus é espírito. Tanto Deus como o diabo, eu disse ontem, só se manifesta na terra via homem. Deus não tem boca, mas usa a sua. Deus não tem mãos, mas usa a sua. Ei, o recurso de Deus não está no céu no sentido de financiar o reino. O recurso de Deus está na terra, se move na terra. Desde que mundo é mundo, ninguém nunca levou nada daqui. Tudo está aqui, só muda de lugar e de mão, irmão. Não levou e nem vai levar. Agora veja que Deus não manda um anjo trazer recurso para você. Pastor, eu conheço um testemunho. Eu não estou falando de exceção, estou falando de regra. Deus não manda um anjo com dinheiro aqui para pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo lá. O que é que Deus faz? Deus simplesmente canaliza. Agora, o mesmo Deus que te usa para pregar, que te usa para profetizar, que te usa para cantar, Ele quer te usar para transbordar. Está entendendo, irmão? Então qual o propósito de Deus? Pôr aqui para chegar no destino certo. Qual é o problema? É que às vezes quando Ele bota aqui, chegou, eu seguro. E quando eu seguro, eu tenho um problemão comigo. Por quê? Porque quando eu seguro, eu declaro assim: vai que amanhã não tem. E aí eu vou lá em Êxodo 16. Deus disse: eu vou mandar o maná. E o maná vocês vão fazer o seguinte: busque o necessário, a suficiência, cada um de acordo com o número da família. Se a família tem 4, pegue 4. Se tem 5, pegue 5. O mais atrapalhadozinho na avareza dizia o seguinte: vai que amanhã Jeová não manda. Eu vou pegar logo 8. A Bíblia diz que ele pegava mais do que o necessário. Então ele retinha mais do que é justo. Está começando a fazer sentido para você? No outro dia, bicho, apodrecia. Ele não comia. Ele não comia. Mas na sexta-feira, Deus dizia: guarde o dobro. E no sábado não tinha bicho. Por quê? Tudo aquilo que eu retenho fora da direção de Deus se perde. Mas tudo aquilo que eu retenho na direção de Deus permanece. Olha o que Paulo diz então. Ele quer que você tenha sempre, em tudo, toda a suficiência. Para quê? Para que eu possa transbordar em toda boa obra. E como é que eu transbordo em toda boa obra? Olha o verso 9, onde é que ele vai agora. Conforme está escrito aonde? Está escrito lá no Salmo 112, verso 9. Está escrito aonde? Está escrito em Provérbios 11, 24. Paulo diz: conforme está escrito. O que é que eu fiz? Espalhei, dei. E olha de novo a palavrinha lá, ó. E é ela que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. E a sua justiça? Que justiça é essa? Aqui não é justiça de justificação no sangue de Jesus. Aqui não é salvação, irmão. Paulo vai usar essa palavra justiça. Isso aqui é contabilidade. Isso aqui é crédito. Sabe o que é essa justiça? É o que Paulo diz lá em Filipenses 4,17. Paulo disse: olha, eu não preciso dessa oferta que vocês estão trazendo. A igreja de Filipe está semeando na vida de Paulo. Paulo disse: irmãos, vocês são liberais demais. Escuta, eu já tenho a outra que vocês mandaram. Eu nem gastei tudo. Cheio estou. Tem abundância. Diz ele no verso 18. Desde que Epafrodito veio estar comigo, ele já me trouxe o suficiente. Agora, olha o que ele disse: eu só vou pegar essa oferta, não é porque eu preciso não, é porque essa oferta vai gerar crédito para vocês. Olha o que ele diz no verso 17 lá de Filipenses 4,17. Consegue pôr aí? Filipenses 4,17. Eu queria mostrar isso. Olha lá. Não que eu procure, mas eu procuro o quê? E que fruto é esse que aumenta a minha conta? Olha agora o show que Paulo vai dar aqui no verso 18, irmão. Ó, mas bastante tenho recebido, e tenho em abundância.
E aí, quando ele vai falar de oferta, Paulo amava falar de oferta. Olha o que ele vai dizer aí, na sequência. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviada. Que jeito que era a oferta que ele recebeu? Ó, como cheiro e sacrifício e aprazível. Olha as 3 adjetivações que Paulo faz com a oferta. O que é oferta? Primeiro, cheiro de suavidade. Todas as vezes que você está louvando, Deus recebe. Todas as vezes que você está glorificando, Deus recebe. E todas as vezes que você está ofertando, Deus recebe. Aqui Paulo leva o nível da espiritualidade no momento da oferta. A oferta é tão espiritual, que a Bíblia diz, se você for ofertar, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, coloca de lado a oferta, depois você vem. Por quê? Porque a tua oferta não pode ficar embaixo, a tua oferta tem que subir, e para subir na vertical, você tem que estar em comunhão na horizontal. Então mantém comunhão aqui, para que eu receba a tua oferta aqui. Então veja que a oferta não para no caixa da igreja, ela sobe. E para onde é que ela sobe? Ela sobe no que disse Jesus em Mateus 6,19, ajuntai tesouro no céu. E ali não é escatológico, ali não é galardão, ali não é tribunal de Cristo, ali é o fruto da vossa justiça. O que é ajuntar tesouro no céu? E aí na sequência Jesus vai começar a fazer um combate acerca da avareza. Então veja que o que Paulo está mostrando aqui é que quando eu sou liberal, eu gero crédito, meu irmão. Ei, você tem conta no Bradesco, tem na Caixa, tem no Itaú, mas eu quero que você saiba que você também tem uma conta do céu. E tem uma coisa, irmão, lá também trabalha com débito e crédito. Ninguém saca de lá o que não pôs. Não, pastor, não. Pastor, o que é que eu estou mandando para lá? Estou mandando oração, vai receber poder. Pastor, eu mando jejum toda semana, vai receber também. Pastor, estou mandando Bíblia, estou lendo Bíblia, estudando Bíblia, comendo Bíblia, estou sábio na Bíblia, vai receber sabedoria. E dinheiro? Não estou mandando não, então não vai receber. Não esquece. Não esquece, irmão. Ué, pastor, diga comigo, a colheita é de acordo com a semente. Irmão, eu mexo com lavoura há muitos anos, planto e mexo com agricultura há muitos anos. Pastor Padilha sabe disso. Eu nunca colhi o que não plantei, pastor. Eu só colho o que eu... Você quer ver um exemplo? Deus chamou Elias e disse, profetiza Acabe. Diga a ele que não vai chover mais. Qual o motivo da profecia? Jezabel casa-se com Acabe, poder de persuasão muito grande, domina Acabe, traz o culto a Baal e bota em Israel, derruba os altares do Senhor e levanta altar a Baal. Aonde ia oferta? Oferta a Baal. Se o gado produzia, glória a Baal. Se a mulher gerava, glória a Baal. Se a chuva caía, glória a Baal. Deus levanta Elias e disse, eu vou fechar aqui em cima, e eu quero ver se sou eu, ou se é Baal que faz o campo produzir. Agora, Elias vai e entrega uma profecia, isso é curioso para mim, porque a profecia de Elias, ele é refém daquilo que está profetizando. Hoje a gente, com muito jeitinho, a gente assim, eu, né, vou colocar para mim, às vezes você dá uma rodeadazinha. Elias não, irmão. Elias não está preocupado se a profecia trazer dano para ele, porque veja, se não vai ter chuva, não vai ter pão. Se não vai ter pão, não vai ter carne. Se não vai ter pão nem carne, ele também vai perecer de pão e carne. Só que Elias é o tipo da igreja, irmão. A igreja não negocia mensagem, preocupada em finanças, se fulano é dizimista, se é isso, se é aquilo. Não. A igreja corta reta a mensagem, ainda que aquilo lhe traga prejuízos aparentes. Por quê? Porque Elias é um perfil da igreja, até arrebatado como a igreja será, Elias foi. Mas Elias está ciente de que Deus é fonte e não meio. Qual o problema? É que nós vivemos uma inversão, irmão. Eu creio no meio e não na fonte. Então você é dependente do salário que tem, da empresa que tem, do negócio que tem. Esse negócio seu pode quebrar, esse serviço seu, você pode ser despedido. Mas tem algum problema, pastor? Zero. Então eu digo que Deus é fonte. Mas se eu receber uma notícia agora de manhã, que a partir de segunda eu estou desempregado, eu já tremo na base.
E se for de noite, eu já perco o sono e corro para o remédio da pressão, do diabetes, da artrite, e preocupado. Mas espera aí, se Deus é fonte, espera aí, quem manda é Deus. Elias termina de profetizar e Deus disse: Elias, sim senhor, vai lá para a beira do ribeiro de Querite, porque eu já tenho ordenado aos corvos que ali te Quem deveria sustentar Elias? O rei, Israel, ele é profeta da nação. Quem deveria sustentar eles? Mas Deus disse: vai lá para a beira do ribeiro de Querite, porque eu já tenho ordenado. Enquanto Elias está falando com Acabe, Deus já está falando com os corvos. Agora o que Deus diz: eles vão lhe levar pão e carne de manhã e pão e carne à noite, depois das 6 da tarde. Por que não levava de manhã para já deixar para a noite? Porque Elias recebia de manhã e ficava dependendo de Deus para a noite, irmão. Sabe por que isso? Preste atenção nisso. A igreja não depende de mim nem de você. Irmão, qualquer igreja, se chegar um contador de juízo aqui hoje, sentar na administração dessa igreja, ele declara a falência dela. Se fizer uma auditoria, vai ter um laudo aqui: está falida. Como assim, pastor Edinho? Ele vai chegar lá e vai perguntar ao pessoal da administração: escuta, traz as contas a pagar. Aí vão trazer. Se é tudo isso, está um pouquinho alta por causa da festa e a gente acabou gastando, e tudo isso aqui tem para pagar. R$500 mil, 500 mil, eu estou botando baixo. 500 mil vai ter que pagar. Aí disse: tá bom, agora me traga os recebíveis. Isso é contabilidade, quem é da área aqui sabe. Me traga os recebíveis. Como assim? Me traga, da onde vai vir 500 para pagar isso aqui? Os cartão que vocês vão antecipar, me traga os boletos, os cheques pré-datados. Não, mas não tem não, como é que funciona? Não, mas como assim? Não, deixa eu explicar. Isso é o tesoureiro falando. Olha, esses 500 mil está espalhado aí no bolso dos crentes. Mas como assim? E se eles não trouxerem, vocês excluem? Até deveria, mas a gente acaba não excluindo, não, deixa passar. Aí o auditor disse: o recebimento de vocês não tem lastro de garantia. Não é garantido que esse dinheiro vai chegar para pagar esses 500. Aí o tesoureiro desespera: meu Deus, e agora? Quando ele está desesperado, o pastor entra. O que foi que está acontecendo aí? Disse: não, pastor, olha, ele botou para cá, a dívida é essa, e o recebimento tem que ser esse. E ele disse que não tem garantia, não. Ele viu uns cartãozinhos aqui de dízimo, assim, rabiscado, ensinado. Ele disse que isso aqui não é documento que garante nada, não. Aí o pastor disse: ei, calma, deixa eu contar uma história para você. Faz 113 anos. Calma, não dê glória agora não, segura aí, faça igual panela de pressão, vá chiando, mas não exploda. Escute, irmão. Não, eu queria que você ouvisse isso aqui. Olha bem, o pastor disse: meu filho, deixa eu falar para você, faz 113 anos que funciona assim. O mês que a Maria não dá, o José dá. Quando o José não dá, o Pedro dá. Porque isso aqui não é Maria, não é Pedro, não é José, não é João que sustenta, não. Isso aqui, quem sustenta é Deus. Agora, ele sustenta através da Maria e do José. E se a Maria, o José e o Pedro ficar na internet escutando quem é contra dízimo, contra a oferta, e não der, tem problema não. Chega uns corvão voando na porta da igreja e diz: eu quero dizimar aqui. Não é crente. Por quê? Porque quem guarda é Deus, quem manda é Deus, quem sustenta é Deus. Agora escute isso. Escute, irmão, escute isso. No verso 9 do capítulo 17 de 1 Reis, a Bíblia diz que lá em Serepta, onde era? Cidade natal de Jezabel, tem uma mulher apertada. O que ela está apertada? Ela olha para a panela, tem a última porção de farinha, olha para o botija, o único restinho de azeite, e ela diz: sabe uma coisa? Eu vou fazer a última refeição. Vai comer eu e o menino e vamos morrer? Só que tem um detalhe: Acabe mandou procurar Elias para todo lado. Acha Elias porque ele é o perturbador. E se achar, mata ele. Mata. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ordenou a ela. Porque Deus não pede, Deus dá ordem. Deus ordenou a ela. Agora a pergunta é: por que Elias foi lá? Elias não precisava da farinha e do azeite dela. Mas ela precisava da farinha e do azeite. Deus já tinha corvo cuidando de Elias, não era com um bolinho pequeno não, irmão. O maior erro é você entender: se eu não dizimar, a igreja para. Se eu não ofertar, a igreja para. Meu irmão, para você. Olha você que nunca entregou R$1 de dízimo.
Você está sentado num banco comprado com dízimo, se refrescando num ar-condicionado comprado com dízimo, ouvindo uma mensagem no microfone de dízimo, e a igreja não parou e nem para. Faz 113 anos que com um ou com o outro a igreja segue, porque quem manda é Deus, quem cuida é Deus, quem supre é. E Elias sabia disso, irmão. Elias começa com o corvo, vai para a viúva e termina no anjo. Por quê? Porque Elias nunca se preocupou, pastor Padilha, com quem está trazendo. Elias sempre estava focado em quem está mandando. Porque quem está trazendo é detalhe, irmão. Diga comigo, os meios mudam, mas a fonte não. Vinha o corvo, Elias disse, dá isso para lá, vá-se embora. A viúva disse, eu não tenho. Elias disse, tem sim senhora, Deus não manda eu no endereço errado. Entra para dentro, faz logo para mim um bolo pequeno desse negócio, porque depois que eu entrar na tua casa, o altar chega, a bênção chega, a vida chega, e não vai faltar nem farinha, nem azeite. Eu só estou aqui, não é porque eu preciso não, eu já estou comendo pão e carne, eu vim aqui é porque a senhora precisa. Por quê? Porque a senhora precisa de pão, e só recebe pão quem dá pão. Se a senhora não tirar esse pão daí, não chega pão aí. Mas agora Elias está numa crise. Alguém ousa dizer que era uma depressão. Eu não vou entrar nesse detalhe, se estava deprimido, eu não sei, sei que estava mal. Aí Deus disse, agora não dá para ser corvo, não dá para ser viúva, agora vou mandar um pão diferente. Aí ele pegou do céu e disse para o anjo, leva esse pãozinho para ele, porque o suprimento é no nível que você se encontra. Qual o problema, pastor? Por que eu não acesso isso? Vamos ao versículo. Aquele que retém mais do que é justo. Da onde Salomão tirou isso? Ele tirou isso lá de Levítico 19, do 9 ao 10. Quando Deus botou o povo na terra, Deus deu a cada um quinhão. Diga um quinhão. O que é um quinhão? Na nossa linguagem de hoje, é um sítio, é um pedaço de terra para cada. Agora Deus disse o seguinte, da terra que eu lhe dei, do seu quinhão, você vai guardar 2 princípios aí. O que foi? Primeiro, você não vai colher os cantos do campo. Segundo, você não vai voltar a repassar a colheita. Por quê? Porque o canto do campo e o repasse da colheita será alheio. O que é isso? Vai pertencer a órfão, viúva, estrangeiro, colherão aí. Então você não repassa. Por quê? Deus estava lhe dando, Deus estava dizendo, eu vou lhe dar o suficiente. Agora, tudo que eu puser na tua mão, aí volta no que disse Paulo, parte você precisa transbordar. O que fazia o judeu avarento? Voltava a repassar a colheita, a espiguinha que ficava ele caía, ele saía catando, voltava a repassar a colheita. Segundo, ele colhia o canto dos campos, ninguém achava nada na terra dele, de lá ninguém tirava nada. Olha o que Jesus disse em Lucas 16, 12, aquele que não for fiel no alheio, nunca terá o que é vosso. E alheio aí não está fora de contexto. Olha o verso 13, qual que é o problema de eu não liberar o alheio? Ninguém pode servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Aí ele vai falar de avareza agora, porque Jesus começa trabalhando isso em Mateus 6,19, mandando eu jogar para a conta de cima, entesourar lá, para que eu receba embaixo. Ele diz, porque aonde tiver o tesouro, está o coração. Aí lá no meio, no verso 22, o que ele faz? Ele coloca uma palavra diferenciada, ele diz, porque se os teus olhos forem bons, o que olho bom tem a ver com tesourar no céu e com Mamon que ele fecha no 24? O que é o olho bom? Quem já ouviu falar aqui do zoião, do olho de seca-pimenta, como diz na Bahia? O camarada olha para uma planta e ela murcha, pastor Padilha. Se chegar no curral e tiver uma vaca de leite, ele bater o olho, no outro dia a vaca não dá leite. Oi de Lula, misericórdia, já é ruim só, ficou ruim 2 vezes. Ei, irmão, sabe qual que é o oi de Lula? É aquele que quando você passa no farol, quando você para no farol, e o ímpio passa num carro top, você faz assim. Pastor, mas admirar, não é admirar, você diz, se eu tivesse. Está entendendo? Olha o que é esse olho mau em Provérbios 23, do 6 ao 8, ele vai mostrar que é avareza. Por que da minha mão não sai nada? Porque eu sou possuído pela avareza. E aí tem um problemaço para nós. Por quê?
Porque a avareza, ela é idolatria. Paulo trata disso em Efésios 5. Paulo disse, ei, ficarão de fora fornicários. Fornicador não entra não no reino de Cristo e de Deus. E quem mais, pastor? O avarento, aí ele coloca assim, o qual é idólatra. Mas ele mostra isso lá em 1 Coríntios 6,10, dizendo, ficarão de fora os devassos, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os idólatras, e vai botando a lista de quem vai ficar de fora. Ficarão de fora os afeminados, fica de fora também. Quem mais fica de fora? Fica de fora ladrão, fica de fora bêbado. Aí lá no meio diz, avarento também fica de fora. E aí eu excluo o adúltero, mas eu nunca participei de uma reunião na igreja para excluir um avarento. E qual a diferença de um avarento para um homossexual? Um fecha a mão e o outro abre a mão demais, só essa. O problema está só na mão. Está entendendo? É só esse o detalhe. O resto está tudo igual. Esses dias me perguntaram, pastor, quem não é dizimista vai ser salvo? Eu disse, depende. Como assim depende? Tem 3 tipos de pessoa que não entrega dízimo na igreja. Número 1, o que não tem conhecimento profundo sobre o tema. Por isso, irmãos, que é engraçado. Eu disse agora há pouco que a unção segue o tema. A unção segue o tema. Se você invocar o tema, a unção virá para o tema que você está invocando. Eu pergunto, não responda para mim, responda a você mesmo. Faz quanto tempo que o irmão parou a igreja durante 1 mês, todo o culto de ensino, falando de finanças? Ensinando sobre dízimo. Ah, pastor, o povo aí fala todo o tempo. Lembra daquela máxima? A menina no caixa do banco, perguntaram para ela, como é que você conhece nota falsa com tanta habilidade? Ela disse, eu não conheço nota falsa. Conhece, você bateu na tua mão, é falsa, você já conhece. Ela disse, não, eu conheço a verdadeira. É que quando a falsa chega, eu já sei que é falsa, porque eu conheço a verdadeira. Então você fica preocupando com a falsa doutrina da teologia da prosperidade, e a verdadeira doutrina da teologia da prosperidade, por que você não prega ela? Por que você não ensina? Ou nós não cremos mais nisso, irmão? Então, o primeiro problema está na falta da exposição da palavra sobre o tema, irmãos. Segundo, e esse é grande, segundo número dos que não dizimam na igreja, é os que são pegos pelo consumismo. Aí é um princípio de administração à luz da Bíblia. O que é o consumismo? Comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para agradar quem eu não conheço. Ele chega no culto, ele geme com vontade de contribuir. Só que o cartão dele já está seguro até janeiro. Já está comprometido, irmão, na dívida, no financiamento, porque nós vivemos num mundo extremamente consumista. O ter vale mais do que o ser. Esse é o problema. Então eu preciso ter. Se você vai ao celular, ver qualquer coisa, lá lhe apresenta, compre. Irmão, tem crente que compra até capim seco para pôr fogo, só para ver a labareda subir. Sai comprando. Já viu aquela questão de compra compulsiva? Deixa eu lhe dizer uma coisa, o mesmo Deus que condena a avareza, condena o soberjo. Jesus multiplicou pães e peixe, sobrou os pães e ele disse o quê? Junte tudo para que nada, mas se ele está ali para multiplicar, largue isso aí jogado, Jesus, o cachorro come, os insetos comem, o senhor multiplica de novo. Irmão, dinheiro não aceita desaforo, tem que tratar ele com carinho, se fizer desaforo ele vai embora. Jesus sabia disso, então não tenha soberjo, cuidado, é administração. Terceiro número que não dizima. Esse esquece o céu. É, pastor? É. Quem é o terceiro que não dizima? É o avarento de carteirinha. Ele não dizima, ele é contra dízimo. Então ele não vai ser salvo porque ele não dizima? Não. Quem falou que dinheiro salva? Ele não vai ser salvo pela motivação que ele não faz. Ele não vai ser salvo porque a minha Bíblia diz que ficarão de fora os avarentos. Olha como avarento é um caso sério. Êxodo 18, 21, o sogro de Moisés chegou e disse, Moisés, busque homens para te auxiliar no trabalho. Agora sim, primeiro tem que ser homem de verdade. Segundo, homens capazes, temente a... E aí olha o detalhe, que aborreçam, não bastava ele não ser avarento não, irmão. Ele tinha que aborrecer a avareza. Porque lembra, Provérbios 23, do 6 ao 8... A Bíblia diz, não te sente na mesa do avarento. Por quê? Porque como desejou no seu coração, assim será. Ele vai dizer a você, senta, come, mas não é liberal no coração.
Sabe o que vai acontecer contigo, diz a Bíblia? Você vai perder as palavras que conversou com ele, o conselho que você deu, e vai vomitar o que comeu na casa dele. Perigoso ou não? Por quê? Porque você comungar com avarento, você perde a bênção. Agora, olha o conselho de Jetro. Se você fosse obreiro, não basta você não ser avarento. Você precisa aborrecer a avareza. Irmão, um obreiro avarento na frente de uma congregação, no interior tem um ditado que égua onde pasta nem capim nasce. Um obreiro avarento nada vai, o Espírito Santo não vem ali, não tem salvação, é aquela morrinha. E, irmão, por que esse relatório não muda? Por que esse relatório é a mesma coisa? Pastor, é o povo, pastor, o povo lá, o povo é um arão da vida. Moisés desceu, que barulho é esse aí desse bezerro, esse povo? Não, é o povo, porque o obreiro frouxo transfere para o povo a responsabilidade. Mas o obreiro que tem graça de Deus, ele expõe a palavra e aonde ele chega, ele muda. Porque o problema não é aonde eu estou, é com quem eu estou. Porque aonde você está vai ser transformado com a palavra pregada, com o ensinamento dado, porque você foi chamado para ser bênção de Deus. Agora, qual o problema disso, pastor? É que isso compromete o teu ministério. Eu acho interessante, irmão, Samuel. Pensa num homem crente. Deus fez de Samuel juiz, sacerdote e profeta. Eu descobri que ele foi pastor presidente também, porque ele presidia a escola dos profetas. Ele tinha 4 funções. Ele presidia a escola dos profetas. Agora, como é que um pai daquele, fala para mim, um homem crente daquele jeito, perde os filhos? E tem um problemaço ali no texto. Qual é o problema? Os anciões de Israel disseram assim: Samuel não é bom, não dá para a gente seguir com os seus meninos. Por quê? Veja que ele tinha consagrado os meninos avarentos, irmão. Os meninos já eram juiz. Os meninos já exerciam a chamada. Só que o povo olhou e disse: esse menino, que essa avareza toda, o dia que Samuel passar, nós não vamos dar conta de ser liderado por eles, não. Então, é melhor a gente fazer como as outras nações. E aí a gente pau em Israel porque pediram um rei. Mas olha o que Deus disse a Samuel. Samuel, ouça o povo. Deus disse: o povo está certo, porque Deus é justo. Ouça o povo, Samuel. Tudo bem, o problema é que ele te desonra, isso eu acerto com eles. Agora, nesse quesito aqui, eu não vou militar, não. Ouça o povo. Quer dizer que você pode ter o ministério, a chamada, interrompida por causa da avareza, irmão. Olha como isso é sério. É tão sério que o jovem rico fez o quê? Senhor, o que farei para dar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: fui aluno da escola dominical, sei tudo de cor e salteado. Jesus disse: mas te falta ainda uma? Faltava quantas, irmão? Quer dizer, conhecia a Bíblia, sabia bem, mas faltava quantas coisas? Aí Jesus disse: falta uma coisa. Quantas? Fala o seguinte, meu filho: vende o que tem, dá, e terás o quê? Quando ele ouviu a palavra dá, a Bíblia diz que ele saiu que jeito? Olha de canto de hoje, se alguém está triste ou alegre com esse assunto aqui nessa manhã. Sai triste daqui nessa manhã não, irmão, fica alegre. A Bíblia diz que ele saiu. Agora você tem Zaqueu. Zaqueu não é crente. Zaqueu rouba. Mas a Bíblia diz que Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava entrando, curou Bartimeu, a notícia chegou, o pessoal correu, largou a banquinha dele, disse: nós vamos ver quem é esse Jesus. Zaqueu disse: eu vou também. Vocês conhecem a história. Chegou o ambiente, não dava para ele, subiu na figueira. Jesus fez 3 surpresas, parou onde ele estava, chamou por nome e disse: eu vou jantar contigo hoje. A Bíblia diz que ele abriu a porta e abriu com alegria, e Jesus entrou. Diga comigo: entrou. E quando Jesus entra, irmão, a avareza não fica. Se Jesus entrar pela porta da cozinha, a avareza vaza pela porta da sala, porque os dois não comungam junto. Aí veja que Jesus entrou, não foi Jesus que disse para Zaqueu, foi Zaqueu que disse para Jesus. Ele disse: Senhor, no que eu tenho roubado, eu vou devolver? Até aí tudo bem, não está fazendo mais do que obrigação. Mas ele seguiu: metade do que eu tenho, eu vou dar. Quando ele disse metade do que eu tenho, eu vou dar, Jesus virou para os discípulos e disse: está salvo, rapaz. Está salvo, está salvo. É. Ô, irmão, que critério Jesus usou para dizer que o rapaz estava salvo? Só porque ele disse: vou dar. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Quando ele parte para a liberalidade, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Vamos voltar em Levítico 19 para mim concluir meu pensamento. Escute.
que fazia o judeu então? Retinha. Agora, vamos ver o que Paulo tratou desse episódio lá atrás. Como é que isso se dá? Vamos para 2 de Coríntios 9:10. No 9 ele disse, ei, deu, espalhou. Está dizendo de Provérbios 11:24. Agora, olha o verso 10. Olha o verso 10. Ora, aquele que dá semente, quer dizer que ele dá semente para quem? Pastor, eu não dou porque não tenho. Não. Você não tem porque não dá. É o contrário. Porque o dia que teve, a boca é grande demais, comeu a semente. Por que, pastor Edi? Veja o texto. Ele dá semente ao que semeia e dá mais o quê? Eu amo isso aqui, irmão. Sabe por quê? Ele não pede a semente em detrimento ao pão. Ele disse, parte do que eu ponho na tua mão é pão, alimento, sustento, em todos os sentidos. Mas parte é semente. Ou seja, eu não posso reter tudo. Você está entendendo, irmão? É inadmissível reter tudo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dará pão para... E o que mais ele vai fazer, se eu praticar isso? Olha lá. Também aumentará o quê? O que é aumentar a sementeira? Diga comigo, a fonte da onde saiu a semente. Ei, então ele botou a semente aqui e botou o pão. Eu retive o pão e liberei a ser. Reter a semente é cumprir Provérbios 11:24. É reter mais do que é justo. A pergunta é, dízimo, eu não vou entrar especificamente sobre dízimo, irmão, mas eu gosto de falar de dízimo na graça, porque dízimo na graça não é fé, dízimo na graça não é obrigação, dízimo na graça é fruto de salvo. Eu não dizimo para ser salvo, mas se eu sou salvo eu dizimo. Essa é a regra. E dízimo na graça está superior. Repito, eu não vou entrar em dízimo nem em oferta aqui, porque o tempo não permite. Escute isso. Eu libero o alheio. Quando eu libero o alheio, eu gero fruto da justiça. O que é isso? Eu gero crédito naquela conta que Paulo diz que nós temos lá. Na contabilidade. Agora, olha o que ele vai fazer quando a semente chega. Irmão, semente caiu, não fica só. O pastor Juliano mostrou isso aqui ontem. Se ela cai, ela morre. Jesus disse, se eu não morrer, fico eu só, o unigênito. Mas se eu morrer, eu viro o PRI. Porque atrás de mim vem muita gente. Se ele não morre, só ele é o unigênito de Deus. Mas como ele morreu, há semente aí. Ok? Então a semente se plantou, vai multiplicar. Olha o que ele faz. Ele aumentará a vossa... O que é a sementeira? Diga comigo, a fonte. Da onde saiu a semente? Mas, como ele não fica devendo nada a ninguém, o que ele faz? Ele me dá a semente, eu planto a semente, ele aumenta a fonte da minha semente, e no que ele aumenta a fonte da minha semente, sabe o que ele faz? Olha lá, ele vai aumentar também, diga comigo, os frutos, volta no 10, o fruto da minha, quer dizer que ele aumenta o meu direito, aqui é direito contábil, então quer dizer que ele me deu 5, na minha mão, esse é o meu quinhão. Do 5 eu devolvi o alheio, devolvi o dízimo. Do 5 eu semeei em vidas, em 3 níveis que eu falei agora há pouco aqui. O que sobrou? Digamos que eu tirei 500, vamos arredondar a conta, sobrou 4.500. Ok, ele vem e aumenta a minha sementeira. Agora, Deus não faz nenhum milagre extraordinário para aumentar isso não. Não, pastor, não. O que ele faz? Ele faz transferência de riqueza. Provérbios 13:22 diz que a minha riqueza alcança 2 gerações, mas aquele que é avarento, ele vai tirar dele e botar na minha mão. Então isso acontece, irmão, e o pecador ali não é o ímpio que está lá fora não, viu? Cumprindo lei e prosperando. O pecador está dentro da igreja, ouvindo a palavra, não cumpre. O que Deus faz? Transferência. Por quê? Diga comigo, Deus trabalha com rio e não represa. Esse dia eu estava pregando lá em Minas, o Rio São Francisco nascendo. Eu vim à Bahia, fui pregar no lugar só de fruta, todo mundo sendo alimentado pelo Rio São Francisco. Aí ele vem, corta aqui, vai cortando embora.
E por que o Rio São Francisco vem com isso tudo? Alguém disse, o velho Chico está dando e recebendo, porque conforme ele vai se movendo, ele vai recebendo dos afluentes, irmão. Então, se você é represa, você retém, mas se você é rio, conforme você espalha, você recebe, conforme você espalha, você recebe, conforme você espalha, você recebe. Isso é a regra. Agora o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o fruto da minha justiça, ou seja, ele aumenta a minha estabilidade. E como é que é isso, pastor? Simples assim, ó. Deus não fica devendo nada a ninguém. E deixa eu concluir aqui, como é que isso é acreditado lá? Salmo 112, verso 6. O justo fica em memória tudo que você faz sobe para o memori. O dia que o anjo chegou na casa de Cornélio, ele diz, eu vim por 2 motivos. Por quê? Porque você ora e oferta. Eu vim por causa da tua oração e das tuas será que move ou não? Manda buscar Pedro. Ele foi alcançado com salvar. A oferta gerou salvação? Não, a oferta gerou crédito. Se eu mando um dinheiro para a América, invisto lá, ela vira dólar. Se eu mandar para a Europa, ela vira euro. E quando eu mando para o céu? Ela vira a moeda do céu. O que é a moeda do céu? A moeda do céu não é R$1, não é R$10, não. A moeda do céu é provisão. O que é a palavra pro? O radical provisão. Ele me dá em prol da visão. Qual é a visão? Você quer prosperar para quê? Pastor, eu queria tanto prosperar, para quê? Eu queria ser mais abençoador da obra. Você já abençoou com o que tem? Ou quer jogar na esportiva, ver se vai dar certo? Não funciona assim com Deus. Diga, eu começo com o que tem, esperando o que vem, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, começa com o que você tem, seja liberal com o que você, e você vai ver que isso vai mudar radicalmente. Vamos entender esse crédito. Jesus disse que isso acredita lá na minha conta, isso entra na minha conta. Isso faz o quê? Quando eu mando para o céu, então, ele se torna a moeda do céu. O que é a moeda do céu? Diga assim, provisão, em prol da visão. Eu quero prosperar para que a minha família não tenha problema. Lembra de Ana, 25 anos subindo para orar, nunca gerava. Por quê? Ela queria gerar, queria prosperar em filho, para mostrar para o marido que ela gerava, para mostrar para a concubina, para a concorrente, diz a Bíblia, que ela gerava. Mas um dia ela orou diferente. Senhor, vamos fazer o seguinte, se o Senhor me der, eu te dou. E aí tem crente que acha essa oração errada. Pastor, eu dou sem esperar receber. Não é com Deus. Deus não trabalha assim. Lucas 6,38, dá e dá-se-vos-á. Você vem a ele uma vez, ele volta com 7. Boa medida, sacudida, transbordante, porque Deus não se deixa vencer do dar. Pedro ficou preocupado, disse, Jesus, o senhor vai morrer mesmo, vai para a cruz, vamos. E eu vou ficar que jeito agora com a minha sogra, com a minha despesa lá em casa. Eu deixei tudo para te seguir. Jesus disse, e eu fico devendo alguma coisa para alguém? Nessa vida? E por fim, Atos capítulo 5. Pedro tinha um barquinho velho e uma rede rasgada. Agora os irmãos vendiam as propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz que tudo tinha em comum. Pedro, que tinha um barquinho, virou fazendeiro também, porque todos eles tinham em comum. Por quê? Porque Jesus não fica devendo nada a ninguém. Segundo Reis capítulo 4, a Bíblia diz que chegou uma mulher até o profeta Eliseu e disse, meu marido, teu servo, morreu. E o senhor sabe que o meu marido era crente. Ele temia o Senhor. Eliseu foi, puxou no cadastro de membro. Quando ele olhou para o marido da mulher, disse, ele olhou o saldo do marido da mulher, pastor. Ele não soube nem quantificar o milagre. Ele disse, mulher, eu não dou conta de falar para você não, eu só vou te falar uma coisa. Agora pega a vara, mas não pega pouco, não. Não está escrito por acaso, não. Não poucos. Você não tem coesão bíblica, mas tem histórica, para afirmar que o marido dessa mulher é Obadias do capítulo 18 de 1 Reis. Joséfo diz, os escritos mais antigos, judaico também afirma. O que é que ele faz, pastor? Ele bota 100 homens na cova, porque Jezabel quer matar profeta, ele diz, essa crise vai passar, e quando passar não pode faltar profeta, eu vou guardar profeta. Mas eu amo isso aqui. Segura que Deus vai te entregar um negócio profundo agora. Segura aí, não dê glória não, só segura. Preste atenção num detalhe aqui, irmão. Para cuidar de um profeta, Elias,
Deus usou corvo. Mas para cuidar de 100 profetas, Deus usa um homem. Porque Deus tem mais prazer em usar homem do que animais. Só tem jumenta porque tem um profeta desviado. Irmão, Deus só usa um ímpio para semear no reino quando um crente falta, quando um crente não chega junto, porque o privilégio de Deus é dar oportunidade a mim, dar oportunidade a você de se conectar com o princípio de justiça e de generosidade. Agora, olha o detalhe. Obadias morreu e deixou a dívida de dinheiro contraído para pagar esse sustento. Não foi dívida de veacate, não foi dívida de imprudência, foi dívida de oferta sacrificial. Aprenda isso, eu não vou dar aula de oferta sacrificial aqui, mas deixa eu só te dizer um detalhe. Nunca aceite alguém dizer, Deus está me mandando você dar a sua casa. Porque Deus não pega nada seu sem falar contigo. Deus pede uma casa, pode pedir. Deus pode pedir seu carro, pode. Mas primeiro Ele vai falar com você. Ele pode usar até alguém para confirmar. Mas se Ele nunca falou, ei, na graça, irmão, não é simplesmente o canal via sacerdote ou via um profeta. Deus fala contigo. Detalhe. Ele então faz uma oferta sacrifício. Quando Eliseu olhou, disse, rapaz, a conta de Obadia aqui, saca o que quiser. Isso tem crédito. Mulher volta para casa, pega vasos emprestados, agora não pega pouco não, pega muito. Olha o detalhe agora. Ela entra, pega o azeite que tem, e na casa dela começa a acontecer a operação de maravilha. O que é a operação de maravilha? Deus repõe de onde você tira. Tira um pouco de azeite, Deus aumenta o azeite. Tira a farinha, Deus aumenta a farinha. No caso aqui, azeite. Aí ela fecha a porta, reunião de família. E os agiotas, daí me dê os meninos, eu vou levar os meninos. Calma que eu fui falar com o pastor, fui buscar um conselho, eu vou entrar aqui com os meninos, já eu saio aí. E os agiotas na porta. Eu vou levar os meninos. Calma. Por isso que ela fechou a porta, porque não tem paz quando você está devendo. O infeliz fica toda hora se cutucando. Fecha a porta aí que essa miséria fica olhando aqui. Lá vem ela, ó. E o menino traz um vaso, traz 2, traz 3, traz 4, traz 5. Vai botando. Daqui a pouco ela gritou, traz mais um vaso. E o menino disse o quê? Por que acabou os vasos e não acabou o azeite? Porque ninguém vence a Deus no dar. Ninguém. Irmão, o repipo famadara. Sabe, não precisa pôr lá não, só segura aqui. Sabe o que Paulo... Aliás, está aí já, bota no 11. Por que Paulo diz que Deus vai me dar sempre, em tudo, toda a suficiência, para que eu espalhe, Ele aumenta a sementeira, aumenta o meu direito de consumo. Olha no 11 agora, olha no 11. Olha no 11. Pronto, foi arrebatado o menino, mas o 11 diz assim, para que em tudo enriqueça. Pastor, mas o que é essa riqueza? É rico mesmo. Não distorce o texto, não. É rico de suprimento completo. Mas para que Deus quer me enriquecer? Para que Deus quer me dar para transbordar, pastor? Paulo explica no verso 11. Porque essa generosidade vai continuar e o nome de Deus vai ser glorificado. É 9:11, irmão. Glorificado. É 2 de Coríntios, viu? 2 de Coríntios 9:11. O nome de Deus vai ser glorificado. Porque ninguém vence a Deus no dar. Diga assim, abundância tem propósito. Já eu fecho a mulher de 2 Reis, porque quando Ana fez o voto a Deus, ela trouxe um Samuel. Deus olhou e disse, eu vou vencer Ana agora, quer ver? Eu vou pegar um que ela trouxe e vou fazer dele 3 em 1, sacerdote, profeta e juiz. Mas sabe o que ele fez? Deu mais 5 para Ana. E quando Ana estava alegre, disse, quem está alegre canta. Toma um cântico também. O Salmo 113, ela canta, até a estéril habita como mãe de filho, porque Deus não fica devendo nada a mim. Abra o coração e seja generoso, irmão. Escute. Olha o que ocorre. Estou concluindo, pastor. Estou concluindo, viu? Seja generoso. Escute, irmão. Aleluia. Olha um detalhe importante. A Bíblia diz que o azeite parou, sim ou não? O que ela fez agora? Ela sai de casa, passa a chave e volta no profeta.
Porque tem pessoas que só vêm no profeta na hora da crise e nunca voltam na hora da bênção, irmão. Só vem quando está seco, quando está cheio não vem. Ela abre a porta dos agiotas. E aí, senhora? Calma, vou de novo. O que a senhora tanto fala que esse pastor seu? Não, é que tem um mistério aí, já eu volto aqui. Chegou lá e disse assim, homem de Deus, deu certo. Que foi? Olha, enquanto tinha vaso tem azeite. É verdade, falei para a senhora, não pegasse pouco. Irmão, Obadias está morto. Mas a oferta de Obadias está viva. Porque a oferta só para a conta. Quando ele checou a conta, se você morrer aqui, para quem fica a tua conta, teus bens? Para a família, sim ou não? Com Deus não é diferente. Você gera crédito que vai seguir os teus. Está entendendo, irmão? Pouco tempo eu vi um pastor chamar um jovem e entregar a chave de um apartamento. O jovem alega aquilo. Pastor, mas por que o senhor está fazendo isso? Por quê, meu filho? Porque o seu avô foi o primeiro que semeou no meu ministério quando eu comecei um programa de televisão que eu precisava de recurso alto. Muitos de vocês já ouviram esse testemunho. Eu precisava do recurso alto. O seu avô foi quem me incentivou e deu a maior oferta. O avô do menino já está na eternidade, só que a memória do avô está falando. A memória do avô está saltando. Obadias está morto, mas a oferta está viva, porque a oferta que sai do seu bolso nunca sai da sua vida, viu? Não sai. Ele volta. Eliseu disse, mulher, faz o seguinte, volta lá, paga logo aquela miséria daqueles agiotas, dispensa eles, e a senhora e os meninos vai viver do que, gente? O restinho de Deus aposentou ela e deu pensão vitalícia para os 2 meninos. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Diga comigo, o que espalha, lhe acrescenta. Mas o que retém, perece. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Salmo 112, o outro lado da moeda nós temos aí.